Vamos falar sobre os desafios e as vitórias de quem constrói carreira na advocacia sem apadrinhamento. Vamos discutir como conciliar maternidade e profissão, a importância da rede de apoio e o papel da OAB na valorização das mulheres advogadas. Também vamos trocar dicas para quem quer passar no exame da ordem e estratégias para se manter firme nos momentos de dúvida. Um episódio cheio de experiências reais, aprendizados e inspiração, que, claro, você não pode perder. Olá, tudo bem? Eu sou a Jéssica e hoje vamos gravar mais um episódio do nosso podcast Direito Delas com a Lívia, que além de advogada queridíssima, é minha amiga de infância e eu tô muito feliz mesmo por ela ter aceito o convite do nosso podcast para que ela compartilhe com vocês, né, como foi a jornada de vida dela. Muito obrigada, amiga. Eu estou muito feliz, eu que agradeço imensamente o convite. É sempre bom compartilhar a nossa história, né? Principalmente quando o tema envolve o direito. E também estou muito feliz porque eu vejo você onde está hoje, né? Angariando aí mais pessoas, mudando vidas. Então, pode ter certeza que o prazer é meu. É nosso. Então vamos conversar, né, sobre a sua trajetória. Eu preparei algumas perguntas aqui. Eu já te conheço, né, mas os nossos seguidores, os ouvintes, eles precisam também conhecer, né, da sua trajetória, porque eu lembro que quando éramos mais jovens, eh, eu acho que nem passava na nossa cabeça que em 2025 estaríamos como estamos agora, né. Então, a gente deu um salto muito grande na vida, né, graças à nossa força de vontade, determinação, de não desistir quando os obstáculos eles surgiram, né. Então a gente transpôs todos eles com muita garra, né. Com cer Então a primeira pergunta que eu tenho, né, o que te fez escolher o direito? É uma pergunta que eu tenho, vamos dizer assim, várias respostas, mas eu acho que a maior delas foi a questão de na situação aonde eu vivenciei, no meu momento de vida, eu precisava tomar uma decisão rápida, né, aonde eu teria que escolher um ofício aonde me desse suporte financeiro. Então, inicialmente, a ideia era medicina ou direito. A gente não tinha muita opção, né, ou era medicina ou direito. E não sendo necessariamente o meu maior sonho na época, porque eu queria ser atriz, com 18 anos, esse era o meu objetivo principal, era ser atriz. E por ocasião do destino ou não, eu passei em direito e não em artes cênicas. Olha o destino, ah, Então eu acho que eu falo isso para todo mundo, não fui eu que escolhi o direito me escolheu. ele sempre faz isso, ele sempre prega essas peças na gente. É, eu acho que é bem por aí. E você compartilhou comigo, né, antes que você foi aluna que foi beneficiada com o ProUni. Sim. Como foi esse processo? O quanto isso te ajudou na continuidade do curso, em você fazer o curso? E se você apoia, né, essa iniciativa do governo de conceder essas bolsas? Olha, eu acredito que, inclusive, se não fosse isso, talvez eu nem tivesse feito o curso. À época, realmente, eu não tinha recurso nenhum financeiro para pagar a faculdade, nenhuma, né? Então eu já pensava na possibilidade de trabalhar, entreguei currículo até na C&A, na época, e falei assim: "Eu vou fazer nem que seja letras, pedagogia", que eram cursos mais baratos, não que seja não desmerecendo o curso, porque eu acho um curso totalmente importante também. Sim. Mas só que dentro da perspectiva de ter um retorno financeiro mais, que na época, eu acho que hoje a gente ainda tem mais possibilidades, mas na época era o curso de direito, era um curso, assim, de alta performance mesmo. Sim. Então, eu não teria condições alguma. Então, o ProUni foi o que realmente me deu suporte e me deu possibilidade de realmente mudar a minha estrutura financeira, né, e poder dar suporte para minha família. Porque naquela época, realmente, a minha mãe tinha acabado de separar do meu pai, e ela não tinha emprego, então era comigo. E eu tinha um irmão também que era menor, então assim, Ficou foi tudo com você. foi. Foi um suporte financeiro que eu precisava no momento,
e eles veio graças ao ProUni. E você tinha quantos anos na época? 18. 18? É, Muito nova. e assim, e para você conseguir o ProUni, isso que eu acho muito interessante e de ter sido realizado, porque, não era só entregar a bolsa para aquele que desejava fazer o curso, você tinha que fazer uma prova antes, que era a prova do Enem. Sim. E você tinha que tirar uma nota suficiente, ou hoje é assim até hoje. Então você tem que tirar uma nota suficiente para conseguir essa bolsa. Então são 2 critérios, o primeiro deles é o critério da pontuação de uma prova, e o segundo critério é a questão da hipossuficiência. E eu lembro que eu tirei 90 na redação. Uau! Então assim, para mim foi inesquecível fazer parte desse momento, porque eu sempre estudei em escola pública, eu estudei apenas, 2 anos em escola particular, no início, né, no 4º e no 5º ano. Então, isso, de certa forma, fez toda a diferença na faculdade, né. Então a escola pública, ela te deu o subsídio para você tirar uma boa nota, porque Com certeza. ProUni, 100% de bolsa no curso de direito, sua nota foi lá em cima. Na época foi 66, eu não sei o que seria hoje, mas 90 na redação foi o que fez o diferencial realmente para mim. Por isso que é uma boa advogada, sabe escrever bem, a redação foi quase 100, maravilhosa. Eu acho que isso com certeza faz um diferencial na nossa atuação, né, Sim. a gente escrever, mas isso eu acho em qualquer, inclusive eu acho que a escrita nunca jamais será, substituída pelo ChatGPT, hein, eu, né, lançando uma polêmica. O ChatGPT é muito bom, né, para algumas questões Para ele é suporte, mas não para substituição. não para substituição. Eu acho que, o intelectual humano e a capacidade de raciocínio, de colocar as ideias, bem conectadas, principalmente numa peça processual, não tem como a inteligência artificial substituir a gente, Com certeza. né, porque nós temos, empatia, nós entendemos a situação do cliente, criatividade. E você tocou num ponto que, era até uma próxima pergunta, porque você chegou, né, a fazer o curso de artes cênicas, Não, na verdade eu não fiz o curso de arte. mas você fez alguma coisa. Eu fiz uma prova que chama prova de habilidade específica. É uma prova que tem na UNB, que você só pode fazer o curso de artes cênicas se você for aprovado nessa prova. E você foi? Fui E você aprovada. fez? Não, Não fez. desisti de iniciar o curso, porque eu olhei principalmente para minha idade. Eu já tinha concluído o curso de direito, já advogava há 5 anos. Isso foi em 2017. Eu já tinha muito tempo de advocacia e tudo. Quando eu cheguei lá, eu percebi que eu ia ter uma longa estrada, né, para poder desenvolver, ia ter que abrir mão De muita coisa. do curso de direito, em especial, era muito difícil eu manter os 2, né, eu ia ter que realmente abrir mão. E aí foi onde eu me vi, assim: "Será que realmente é isso que eu quero ou eu estou resgatando um sonho de criança, de infância?". Eu já vi uma sustentação oral sua e eu achei magnífica, né. Porque esse posto de sustentação oral, a gente vê homens, né, principalmente nas redes sociais, a gente vê mais os homens postando. E quando eu vi a sua força ali, ao defender seu cliente, eu me arrepiava, né, eu falava: "Cara, o direito é muito lindo", né. E quando uma mulher representando, né, um lugar de fala tão importante, dá orgulho para nós, né, dá para nós a sensação de que é possível. Você acha que esse sonho de criança da artes cênicas, ela te ajuda quando você precisa se paramentar e fazer uma sustentação oral? Então, eu acho que é onde eu comecei a me enxergar num outro formato, porque eu ficava sempre dentro do direito insatisfeita, resgatando um sonho que eu tinha das artes cênicas e sempre naquele limbo, né. E aí quando eu me dei a oportunidade de entrar nesse mundo de verdade, eu percebi que isso na verdade era uma parte do direito, Sim. que eu não tinha aplicado.
E aí foi onde eu decidi dar um impulso maior na questão do tribunal do júri, que é onde a gente tem realmente dentro da advocacia, eu acho que todo advogado devia se dar pelo menos uma oportunidade. Eu sei que a gente tem toda, né, a questão de: "Ah, eu não tenho afinidade com a área", acho que é realmente uma coisa que tem que ser considerada, Sim. mas eu acho que o desafio de ir lá falar alguma coisa é para todos os advogados, independente da área de atuação, sabe. Porque é onde você realmente explora coisas que estão conectas ao direito, e é onde eu acho que em nenhuma outra área, em nenhum outro universo do direito, nenhum advogado consegue fazer, que é introduzir coisas do lado emocional, cultural e transcendental dentro do direito. Como foi seu primeiro júri popular? Então, o meu primeiro júri, ele foi um júri pro bono, né. Então, o peso fica um pouco menor, no sentido de que esse cliente é um cliente que o Estado me colocou à disposição. Então ali, vamos dizer, esse peso eu não tive, porque seria um peso mais assim, né, a medida ia ser maior. Uhum. Então nisso eu já fiquei tranquila, eu falei: "Não, bom, então eu só tenho que me empenhar na parte técnica". Sim. E eu sempre fui de gostar dessa parte do palco, né, em si, eu sempre gostei dessa parte de falar, de me jogar, de colocar emoção, e o júri é emoção. É. Então, assim, tudo bem, eu tenho um colega, né, que ele se ele me ouvir falar, ele vai saber que eu tô falando dele, que ele falou assim: "Mas júri tem que ser técnico, eu não gosto de júri teatral". Aí eu falei pra ele: "Bom, isso pode ter uma certa coerência quando você está falando com pessoas que têm um suporte, de conhecimento prévio, mas se você está falando com pessoas analfabetas, se você está falando com pessoas aculturadas, se você está falando com pessoas lá de um local bem distante desse mundo, você tem que falar a linguagem delas, a linguagem do coração". Você não vai falar para elas, que o artigo 5º, que o elas não vão te ouvir. É. E eu acho que esse transcendentalismo que o tribunal do júri dá, só foi possível eu resgatar e colocar para fora através das artes cênicas. Por quê? Porque eu sempre fui envolvida com essa parte desde a minha infância, então eu lia muitos livros, eu fugia da escola para ir para a biblioteca. Eu li toda a coleção do Fernando Sabino. Olha. Eu amava Fernando Sabino, e dentre outros que de poesia, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, até Gregório de Matos, que não é muito comum. Então, assim, eu tinha certeza que eu tinha que estar na arte cênica, justamente por quê? Porque para mim a cultura sempre fez parte da minha vida. Sim. Mas depois que eu percebi que dentro do direito, a gente não consegue também vivenciar o direito somente com direito. Verdade. Só que hoje eu acho que isso está se perdendo e isso me chateia bastante. Essa é a parte que eu falo pra você, onde às vezes eu desisto de continuar dentro do direito. Mas não desiste não. Você é muito necessária. Eu falo porque dentro do direito que eu falo do direito privado, tá? Aham. Eu falo do direito privado, não da essência do direito, isso eu jamais. Eu sempre vou persistir nisso, porque tá dentro de mim. Mas eu falo da advocacia privada. Sabe, eu acho que a gente tem eu tenho vivenciado muita tristeza com relação aos meus pares, sabe. Os meus colegas eles só pensam em dinheiro, vamos dizer assim, só em angariar dinheiro, 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 a advocacia não pode ser vista nesse formato. A gente tem que ter uma coisa além disso, sabe. Sim. E eu sinto falta disso. E nas artes cênicas não. Todos os atores que eu conheci, ninguém faz arte cênica por dinheiro, amiga. Era Ninguém. era por vocação, né, E e por gostar? Muito. pela energia, né, Por que tudo que não envolve dinheiro. E isso acho muito pesado na advocacia. Então eu vou reformular a minha frase. Não é pensar em desistir do direito, mas da advocacia privada, por conta disso. Porque as pessoas não têm mais esse coração. esquecem o juramento, né. E você vai para um tribunal do júri também, que ali você está falando de vida. É. E tem gente que vai ali só cumprir mais uma etapa financeira. Enfim, isso é uma questão mais cheia de detalhes, É. não vou adentrar. Quando você
terminou sua faculdade, que você passou no exame da ordem, você não veio de uma família que tinham outros advogados ou pessoas ligadas ao direito, não teve padrinhos, né. Como foi você, né, passei na ordem, como eu vou me instalar advogada e começar a trabalhar? Quais foram os desafios que você encontrou, né, para poder se assumir, né, profissional do direito, advogada, sem essa estrutura prévia, né, de algum padrinho ou alguém que te abraçasse, né, porque foi sozinha. É, então, só uma ressalva que a minha tia era advogada, né, e o meu irmão era formado em direito. Só que o meu irmão é policial militar, então ele não exerce a função, e a minha tia mora no Rio de Janeiro, né. Então, assim, ela não conseguiu me dar suporte aqui, porque não tinha nenhum escritório aqui, e ninguém que ela conhecia que pudesse me dar esse suporte em escritório. E quando eu tentei ir para o Rio de Janeiro também não deu certo, vamos dizer assim, aliás, eu nem tentei de fato, mas ela até chegou a fazer essa proposta: "Não quer vir tentar aqui?", mas realmente eu achei que o meu caminho era solo mesmo. Então isso também foi uma escolha minha, né, apesar de que ela não ia conseguir me dar esse suporte aqui no Distrito Federal, mas mesmo que ela tivesse me desse essa oportunidade, ainda assim, eu fiz vista grossa nesse sentido de querer experimentar essa essa possibilidade de construir o meu legado sozinha. E eu tive ajuda sim, eu falo sozinha no sentido de assim, eu suportei o ônus de buscar, sabe, todo esse processo de conquista, mas eu tive a várias ajudas, né, ninguém constrói nada sozinho. Sim. E das ajudas que eu tive foi o doutor Gilvan, uma pessoa super querida, Gilvan Dantas, não sei se você chegou a conhecê-lo, um amor de pessoa, um cara que me ajudou demais, enquanto pessoa, enquanto professor, enquanto operador de direito, me ensinou muito. Tem o doutor Evandro, que foi quem me deu a primeira oportunidade de trabalhar com ele, também pessoa incrível, hoje meu amigão, sabe. Nossa, assim, são pessoas que fizeram parte do meu pilar, sabe. E através deles é que eu fui angariando cada vez mais experiências. Eles acreditaram em mim. Sabe, porque eu cheguei a entregar currículo, e naquela época a gente imprimia o currículo e ia de escritório em Nunca saberão como é isso, né. eu fiz isso e levei muitos nãos. Porque uai, quem que vai receber uma advogada para trabalhar no escritório que não tem experiência? E eu tinha uma cara de criança, literalmente. Então, eu sofri muito isso em audiência e tal, eu sempre que tive que me impor muito. Por conta da minha meu aspecto mais de jovem, e eu me formei com 23 anos. Então, ali eles me deram suporte, e eu era a única advogada do escritório, porque o doutor Gilvan, ele é advogado do Serpro, ele não ficava lá, e o Evandro, ele estava na faculdade ainda, mas a estrutura era dele. Então eu trabalhei lá sozinha. Eu peitei mesmo o negócio, a gente fechava a pauta de audiência do trabalhista lá do Gama. Que legal. Então eu advoguei com os advogados maiores que tinham no Gama, sozinha, eu ia olha, eu vou te falar, e eu tinha acabado de ter uma bebê, já teve vezes que eu levei ela no bebê conforto pra audiência, então assim, eu passei muito perrengue. Então ela foi a sua maior força, né. É, a Laura, foi assim, uma coisa que eu até me emociono. Os filhos eles têm a capacidade de extrair da gente o nosso melhor, né. Quando a gente se vê perdido, quando a gente se vê sem um norte na vida, e que falta força, que a gente acha que falta força, a gente olha pra eles e fala: "É por eles". É muita coisa eu acho que eu suportei por conta dela, né, assim, talvez eu tivesse desistido antes. Então os nossos filhos não deixam a gente desistir, né. Deixa nos Então, esse começo foi bem complicado, né, que eu tive essa gestação logo que eu terminei a faculdade. Então meu único recurso financeiro era ser estagiária. Então eu terminei o estágio e falei: "E agora?". Isso eu acho que é uma coisa que as instituições não conseguem ainda dar suporte, que é mostrar como que a advocacia funciona de fato. Eu tive que simplesmente me adaptar ao meio.
E como advogar, assim, eu nunca tinha feito uma peça, eu trabalhei no Ministério Público e no STJ, enquanto eu estava na faculdade. Então eu tive que advogar e não tinha ChatGPT, né. Aliás, eu não tinha nem computador. Eu fiz o meu TCC, aliás, um trabalho que eu fiz para o Gilvan, ele me deu um computador na época. Então foi através dali, aqueles computadorzinho pequenininho, Uhum. então foi ali, foi o meu primeiro computador, já no final da faculdade, para fazer o TCC e com ele que eu comecei a fazer minhas peças. Então assim, estudei para a prova da ordem só com apostila, sem cursinho, sem computador, sem nada, só na raça mesmo. Na raça. É admirável sua história, viu. Eu conheci um pouco, mas Eu nunca contei, agora é a primeira vez, você tá sendo a primeira pessoa a ouvir minha história. Eu nunca contei essa história pra ninguém não. é impactante, né, porque a gente imagina hoje, a gente olha as pessoas bem, e a gente não sabe o que que veio Não, não na bagagem dela, né, o quanto ela sofreu. Eh, não sei, eu tive uma vida de infância com muitas restrições, né. Minha mãe não tinha condição, meu pai, nem minha avó, apesar da minha avó ser servidora, né, da saúde, então a gente vivia uma vida ali meio regrada. Foi começar a melhorar depois que minha mãe entrou para a faculdade para fazer o curso de direito, e ela começou a alimentar, né, tanto no meu pai quanto em mim, o desejo de ter nível superior e de mudar de vida. Então eu lembro que, enquanto minha mãe estava estudando para o STJ, ela já tinha separado do meu pai, e eu já tinha separado do meu primeiro marido e estávamos morando eu, ela e o neto, meu filho mais velho. E a gente não tinha mesa, né, não tinha mesa para computador, nem mesa de jantar, nem nada. E ela estudava sentada na cama, curvada assim, escrevendo, porque ela gosta muito de escrever. E ela passou em 12º lugar, né, e estudando assim 3 meses. Então, a força dela foi que me motivou a acreditar que eu também podia, eu ia também conquistar o meu lugar no mundo, né. E você fez a mesma coisa, né, você fez uma faculdade sem computador, que na cabeça de algumas pessoas é inimaginável. Como é que faz trabalho tenho dinheiro nenhum, as minhas colegas sabem disso, a minha mãe era ambulante, porque ela não ela saiu com a mão na frente e outra atrás, né, de casa. O meu pai que era o suporte financeiro, e quando ela separou, ela não sabia o que fazer. E aí ela isso veio dela também. A minha mãe, apesar de não ter, né, estudado, ela angariou essa força de, mesmo com a estrutura que um dia já teve, e recomeçar como ambulante, ou seja, do estágio menos do que um emprego, vamos dizer assim, consideravelmente, de CLT, enfim, com certo rigor, ela decidiu começar como ambulante. E assim, e a gente foi e minha mãe já trabalhou em lugares aonde as colegas dela moram na Asa Sul, na Asa Norte, né, então assim, ela teve que reprogramar psicologicamente tudo, que era o que a gente podia fazer. E aí minha mãe virou ambulante e eu fui junto com ela pra rua enquanto a gente estava quando eu estava na faculdade. E eu vendia para as minhas colegas da faculdade, né, vendia bijuteria, menina, eu vendi de tudo que tu pensar, eu vendi. E assim, todo mundo sabia, porque a gente montava a nossa barraquinha lá no na rodoviária do Gama. Então eu estava lá, minhas colegas me viam lá, da faculdade, né. Então assim, e muitas vezes eu fui julgada dentro da faculdade, no sentido de por isso que algumas vezes eu sou contra algumas partes de benefícios relacionados a ações afirmativas. Por quê? Porque eu sofri muito em relação a: você é branca, você é loira, né, então ninguém achava que eu era bolsista do PRONI, por conta disso. Só porque eu era branca, eu não podia ser pobre, entendeu. Então eram umas coisas que aconteciam comigo, sabe, que todo mundo achava que eu era patricinha. Pouca gente sabe realmente da minha história, da minha realidade por conta disso. E também porque eu sempre fui muito petulante nesse aspecto, eu sempre fui de me proteger muito,
Então eu não dava muita conversa, eu era mais de dar resposta, sempre fui mais assim, sabe, para não poder me deixar me fragilizar, Sim. né, porque eu tinha o tempo todo que estar lutando, era Beleza, né. lutando, 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 então eu não tinha tempo para ficar dando voz para quem queria me interromper minha jornada. E ainda tinha essa bagagem psicológica muito forte, que era eu tinha que atingir 80% de rendimento, Nossa. senão eu perdia a bolsa. Todo semestre era um chororô, todo semestre eu falava: "Agora eu me fudi". Desculpa do palavrão. Agora eu me lasquei, entendeu? Agora sim, agora eu vou perder essa bolsa, entendeu? E aí era sempre isso, sabe? E, cara, eu falo: "Meu Deus". Tem que ter muito hoje em dia eu vejo pessoas por muito menos desistindo, Sim. né. Eu sei o tanto que eu fui forte mesmo nesse sentido, em vários outros, mas isso tem um peso hoje, né, vamos dizer assim, hoje eu também carrego consequências disso, a gente sempre fica meio sequelado É, sempre fica. de tudo que acontece, né. Mas essa parte eu lembro até hoje que, cara, todo mês era uma questão financeira a ser eu chorava desesperadamente, porque ninguém me queria nos estágios. Quem que quer estagiário no primeiro semestre que não sabe de nada? E aí, mais uma vez, veio o benefício assistencial. O governo criou que o bolsista tinha direito a entrar no primeiro semestre pela Caixa Econômica como estagiário. Olha, É, aí eu estagiei lá no primeiro, segundo, terceiro semestre. Depois eu que fui para o STJ e o MP que eu passei na prova. que legal. E aí, assim, você terminou, né, e começou a advogar e entrou na docência. Então, aí eu comecei a advogar e esse meu lado cênico nunca saiu de mim, né. Então eu sempre tive essa necessidade de falar. Falei: "Cara, eu preciso falar em algum lugar, esse negócio só de ficar no escritório digitando não é muito minha cara não". Aí eu falei: "Eu quero dar aula". "De quê?". "De qualquer coisa", me perguntaram, né. "De quê?". Eu falei: "De qualquer coisa, que você me botar aí para dar, eu dou aula. Eu não tenho esse negócio não". Aí conversando com o marido da minha irmã, ele dava aula na Forte. Aí eu falei: "Ô, me arruma uma vaga lá na faculdade". Ele: "Ah, Lívia, não é bem assim, eu sou da área de administração e tal". Eu falei: "Mas fala com o coordenador lá, deixa eu entregar um currículo lá". Aí ele: "Não, te apresentar, eu te apresento toda hora, se eu vou conseguir". Aí ele me apresentou, aí ele falou: "Não, ainda a gente tá sem vaga e tal, mas quando tiver uma oportunidade eu te ligo". Eu falei: "Tá bom". Aí passou um tempo, ele me mandou uma mensagem: "Eu preciso de você aqui hoje", tipo, depois de 2 meses, sei lá, porque um professor abandonou o curso. Era E qual ninguém matéria? me atendeu, ele falou: "Ninguém me atende Era sua. só você". Aí eu falei: "Ai, cara, é de quê a matéria?". "TGP". Falei: "Tá bom, me dá só uns minutos". Aí falei com isso era uma coincidência que o Gilvan era professor de TGP. Aí eu liguei para o Gilvan: "Gilvan, surgiu uma vaga, eu tenho que dar aula hoje, eu não sei o que falar, me manda o material". Gilvan me mandou o material. Aí fui dar aula. Aí fiquei lá 2 anos. 2 anos. Dei aula de vários assuntos, né, de vários temas, porque igual eu falei, eu era pau pra toda obra, o que eu gosto é de falar, então eu podia colocar qualquer coisa que eu desenrolava. Eh, né, mudando um pouco, assim, o contexto, né, mas falando do direito também. Você passou por um divórcio, né, Foi. nesse meio, da transição da advocacia transição não, de viver a advocacia e passar ao divórcio. Como que foi, assim, para você enfrentar o divórcio, né, com uma filha e tendo que organizar, né, seu emocional, seu financeiro, não sei se ele era provedor, né, tanto quanto você, mas como foi passar por esse momento, né, porque a gente sabe que o divórcio é uma transição que muda a gente completamente, enquanto mulher, enquanto ser humano. Porque antes a gente imagina ter proteção do companheiro e a gente passa a não ter isso mais, né, não sei se era o seu caso. Mas como foi, né, passar por tudo isso? Foi bem difícil, né, porque, eu também estava numa tentativa de transição de carreira, Sim. porque eu tinha um escritório com a Fabrina, né, a gente tinha um escritório juntas, e eu decidi sair do escritório.
decidi sair do escritório e virar atriz. Então, eu abandonei a advocacia temporariamente para vivenciar essa experiência dessa carreira através inicialmente de um curso de teatro, e durante esse processo que eu entrei para o curso de teatro, entrei pra terapia. E dentro da terapia foi quando eu comecei a perceber todo a minha vida ali. Tanto as artes cênicas foi abrindo esse espaço, outros lados que eu tinha abandonado, porque quando eu fui casada, eu vivia para minha filha o casamento e me abandonei totalmente. Então quando eu fui para artes cênicas, foi onde eu comecei a me priorizar em algum momento da minha vida. E quando eu me priorizei, eu comecei a enxergar que aquele casamento era muito mais abusivo do que um casamento de companheirismo. Você chegou a sofrer algum tipo Não, de não. violência emocional, Eu acho que psicológica? não chega a esse ponto, mas, o abusivo que eu digo, era que era um relacionamento, aonde a gente não se respeitava. Abusivo nesse sentido, nem eu nem ele se respeitava, nem eu nem ele queriam não tínhamos um relacionamento saudável, né, a gente fugia um do outro, a gente não era companheiro um do outro, ele tinha questões que ele não queria resolver, ele não cedia de um lado, não cedia do outro, não era um relacionamento saudável, né. Então automaticamente aquilo começou a pesar no meu psicológico, né, de maneira que, eu também era mais provedora do que ele, isso também acabava sendo bastante significativo. Mas isso não foi o motivo, né, e essa ausência de companheirismo foi crescente, de modo que gerou o divórcio, né, Sim. e foi difícil porque a gente tinha construído uma casa, e eu abri mão da casa para que abri mão no sentido de da casa fisicamente, né, claro que a gente resolveu de outras formas, né, financeiras, mas a casa eu praticamente construí e abri mão da casa para poder ter paz. Então, assim, não foi fácil não, que eu fui morar com a minha mãe, ou seja, comecei tudo de novo. Ali eu apertei o botão zero e comecei do zero, começou de novo. E você acha que depois de ter feito artes cênicas, né, que você se isolou um pouco da advocacia, você acha que o retorno para a advocacia, ela foi, uma reconciliação Foi. com a sua essência, assim, com o Totalmente, direito? totalmente. Eu reprogramei totalmente a minha essência dentro do direito. Hoje eu fiz as pazes com o direito, porque durante esse tempo eu fiquei muito chateada com o direito, e eu fiz as pazes e acrescentei a parte do emocional no direito e acrescentei a oratório, né, que eu acho que isso é o meu diferencial. Hoje o meu diferencial, sem dúvida nenhuma, é a oratória. Sim. Né, nesse processo de reconciliação, você se reaproximou, né, das atividades dentro da OAB. Sim. E hoje você é presidente da Comissão de Cultura, Esporte e Lazer lá da subseção do Gama. Sim. Como que é, assim, você lidar com a maternidade, a advogada e presidente da comissão? Porque presidente da comissão é um trabalho voluntário, né? Sim, não recebe nada. E você tem grandes demandas, principalmente no Gama, porque é uma cidade satélite razoavelmente grande, né. E como é lidar com, né, todos esses pilares da sua vida, né, maternidade, advocacia e presidente de comissão? É muito difícil, eu não vou, né, ser aqui leviana de falar: "Ai, gente, é muito tranquilo, seja um presidente de comissão", a não ser que você seja só por nome, que não é o meu caso. Eu abracei a causa mesmo, eu sou a pessoa que eu não consigo fazer nada se eu não me entregar de verdade, e isso tem um preço, preço alto, né, você tem um pouco perfil parecido com o meu, então você sabe como é. Sim. Então eu criei projetos muito grandes, assim, projetos legais. A nossa comissão, ela tem projetos todo mês, tá. Então, assim, a gente nunca teve isso. Inclusive a comissão
ela é nova na subseção, ela nunca teve antes. Antes era só comissão de cultura. E eu propus pra Fabrina, pra gente colocar mais esse suporte de cultura, esporte e lazer. Sim, ela: "Poxa, legal e tal", abraçou e, assim, tem feito muitos projetos bacanas, e isso tem me impulsionado mais ainda na parte do esporte, né. Infelizmente ainda não consegui criar um projeto legal para cultura, né, mas estou angariando aí possibilidades da gente conseguir resolver a questão do ensino Itapuã, né. Tem também questão da música, tem alguns advogados que são músicos, eu estou resgatando eles. Fazer um clube do chorinho no Alero-Gama, ai, vai ser sensacional. Eu tenho pensado em fazer um sarau, na verdade, esse é um projeto cultural que eu quero implementar. Não sei se vou conseguir esse ano por conta do nível alto de demanda, porque a gente está numa alta de questão de esporte, né. Então isso está demandando muito de mim, e aí acaba que a cultura a gente vai fazendo um suporte maior para quem sabe o ano que vem, é um triênio, né, são 3 anos. Mas a sua pergunta, a resposta é: não é fácil, é muito complicado conciliar, às vezes dá. Tem 2 filhas, né? Tenho, e a minha filha menor tem 1 ano e 9 meses, que me exige muito, e ela pergunta pra mim: "Mamãe correr?" Que lindinho. Mamãe correr toda vez que a gente passa na pista de Cooper, que eu já corri com ela, né. Aí ela fala: "Mamãe correr?" Eu: "Não filha, agora não, mas eu vou." A mãe tá correndo de outra forma, né? E assim, meu marido, apesar de ser meu companheiro, às vezes ele sente falta minha, às vezes ele reclama: "Pô, você vai pra OAB de novo?" Acontece muito isso. Então, assim, ninguém sabe o que a gente passa por trás disso tudo, sabe. Sim. A gente vê os projetos legais acontecendo, mas ninguém sabe por trás o que que tá acontecendo. Às vezes eu fico meio pirada também. Falo: "Caraca, eu não vou dar conta." E depois que o projeto termina, eu fico super orgulhosa de ter conseguido. A minha equipe é excelente, a doutora Poliane que me ajuda demais. Nossa, sem a Poliane eu não sei o que seria da comissão. O Rômulo também, um querido, um amigão meu. Então, assim, e a Débora que chegou agora. Então, assim, eu tenho, graças a Deus, eu escolhi boas pessoas para estarem comigo. Sim. O que eu percebo, né, porque eu acompanhei um pouco, né, dos últimos anos de OAB, da subseção do Gama, da própria OAB em Brasília, e agora a subseção em Taguatinga, eu percebo que as coisas agora estão tão bem encaixadinhas, sabe, o trabalho de vocês está sendo visto, eh, existe publicidade do que tem sido feito, né, e eu acho que o advogado hoje ele pode se sentir mais valorizado, né. Para esse aspecto, sim, eu acho que a OAB tem sido um pouquinho mais suporte, Tem. sabe. Lá no Gama o suporte é muito eficaz. Eu não acreditava na OAB, tá, não acreditava, eu tive uma briga muito feia com a OAB, e eu fiz as pazes também com isso. Por quê? Porque, eu vi que hoje tem pessoas diferentes, que É são só mais acolhedoras. só por exemplo, eu precisei fazer meu filho precisou fazer um trabalho, e ele tinha que entrevistar uma celebridade daqui de Brasília, né. Daí eu falei: "Gente, que celebridade que eu conheço, né", e fiquei pensando: "Ah, o Poli". Aí liguei para o Poli e falei: "Poli, meu filho precisa fazer um trabalho da escola dele, e eu pensei em você, tem como você receber?" Ele: "Claro, traz seu filho aqui hoje 4 horas da tarde." Então assim, O nível de acessibilidade, é né, muito grande, sabe, é totalmente diferente, da nossa época. é, Não vou entregar a nossa idade, não. mas na nossa época era diferente, né. Vamos lá diferente, tinha que marcar horário e aí você chegava lá e às vezes você não conseguia nem ser atendido. Sem contar que a gente era maltratado por ser Sim. jovem, advogado. Não tinha nem espaço para aluno. Hoje em dia, os alunos têm livre acesso ao AB, todos os eventos que tem, a gente, pelo contrário, a gente convida os alunos a participarem, inclusive os alunos da guerra estão totalmente. Eu sou conselheira, além de presidente da comissão, eu sou conselheira. E o que a gente mais faz é palestras em faculdade, aí levar os meninos tudinho, a gente tem eu faço parte da comissão tanto do tribunal do júri, da seccional, quanto da comissão dos ciências criminais lá no Gama. Sim, E eu posso te dizer com toda certeza, a bagagem é excelente para poder transformar, ah, esses alunos com uma bagagem diferente, que a gente não teve não, eu percebo a diferença, gritante, porque quando teve a época da campanha, né, ano passado,
E um pouco antes de dar e de startar a campanha, a gente recebeu a visita do doutor-geral, do Samuel e mais algumas pessoas que eu não me recordo o nome. E foi a única chapa que veio na nossa faculdade para falar assim: "O que vocês precisarem, a subseção de Taguatinga ela tá disponível", Legal. né. E a outra chapa não teve, né, essa iniciativa, e felizmente foi a chapa que ganhou, né, então hoje a gente tem uma parceria Felizmente. muito felizmente. Nem vou dizer que meu coração é laranja. Enfim, e eles trouxeram uma visão, assim, muito boa de proximidade com a faculdade para levar os nossos alunos para terem uma imersão diferente. Semana passada eu fui na posse de algum dos meus alunos em algumas comissões aqui na subseção de Taguatinga. Essa semana também vários alunos tomaram posse, né, como membros em outras comissões. E a gente está vendo que a OAB ela está trabalhando para desenvolver, né, os meus alunos e tanto os meus quanto, né, os de outras instituições. E despertando a vontade deles para a advocacia. Coisa que não tinha antigamente, porque eu nunca nem tinha ouvido falar que existia esse nível de, presidência e tudo, onde poderia chegar. Isso nunca foi falado, a gente sempre ouviu falar muito do serviço público. Sim, então a gente entrava na faculdade com a ideia: eu vou ser promotor, vou ser juiz, defensor público. Advogado se nada der certo. É, tem até aquele meme, né, que no início a gente entra falando que vai ser juiz, depois a gente muda para promotor e no final é advogado, que é o que sobra. Tá tudo certo. Ai, mas é muito bom ver que, né, hoje a OAB ela pode te dar esse gás, né, de trabalhar em prol dos advogados. É, eu acho que a OAB ela tem um diferencial também do suporte, né, assim, que na minha época também não tinha, que é a estrutura para fazer atendimentos, né. E nossa, o Gama tá maravilhoso, você já foi lá? Não, Então vamos conhecer. vou. Menina, lá tá lindo, Vamos lá, Marcelo, lindo, fazer um tour. lá tá lindo demais. Ele entregou a nova sede esse ano, Que legal. então assim, tá excelente. Já fiz vários atendimentos lá, Que mesmo no bacana. escritório, às vezes eu opto por fazer lá. Mas é bom, né. A subseção aqui de Taguatinga vai inaugurar mais algumas salas, e ficou ótimo. Eu acho, assim, que para o advogado que é um jovem advogado, né, de profissão, e que ainda não tem um suporte de um escritório montado, é nada mais justo que a OAB dê esse subsídio para que ele possa começar, né. E eu vi também que teve a primeira turma formada da residência jurídica lá na Muito bacana isso na também, na nossa época também não tinha, né, mas tinha. Então eu acho que agora tá, a concorrência tá muito maior no sentido, assim, que a gente ainda tem que vivenciar a experiência, né, dos colegas que estão iniciando, se vender. Isso aí é uma coisa que é uma temática que a gente tem que vencer ainda, sim, né, que é fazer valores que são abaixo do mercado e tudo. Isso daí é algo que precisa ser discutido ainda. Apesar do suporte, ainda temos muita deficiência no aspecto de honorários. mas é um trabalho que a OAB já vem fazendo, né, Eu acho que pouco no sentido de de fiscalização. conscientização também. Os colegas advogados, assim, saberem que precisa, se a gente tiver um corporativismo maior, a gente consegue manter o valor bacana. Sim, até porque, tem que haver a valorização É, mas infelizmente não é assim que do acontece. tempo que você investir e os vídeos que Tal é terrível. é, A audiência de custódia, a gente tá vivenciando muitos problemas. não vou nem perguntar seu valor, por favor, não vamos assustar seus futuros clientes, por favor. Então, vamos avançar um pouquinho. Hoje você dá mentoria para o exame da ordem, primeira e segunda fase, para concurso público também? Não, Só OAB? já me pediram já, mas eu não me sinto, assim, habilitada, né. Apesar de eu estudar para concurso público, isso também foi sempre uma vontade que eu tinha de parar para estudar e nunca consegui, por conta da minha necessidade sempre de angariar recurso financeiro. E você sabe que não sei se você sabe, né, mas acredito que tenha consciência disso. A advocacia é um recurso que você parou de andar, parou de entrar. Você tem que estar sempre em ascensão. Se você parou, meu amigo, Acabou. acabou. Então eu sempre tive que estar nessa correria árdua
né, e não consegui realmente, de fato, parar para estudar. Isso sempre foi um desafio muito grande para mim. Agora que eu retomei um pouco mais essa jornada, porque meu marido passou no concurso. Eu falo para ele que ele passou por minha causa, porque eu ajudei ele a passar. Aí, tá vendo? Eu que dei a mentoria para ele, então eu falei: "Você vai ser meu primeiro aluno". E então, eu dou mentoria para exame de ordem. Eu tive agora um aluno recente que foi aprovado com 56 anos de idade. Aliás, 56 não, acho que ele já tem 60, porque 56 eu acho que foi quando ele começou a querer passar no exame de ordem. E às vezes ele falava para mim: "Lívia, eu acho que eu nunca vou passar". Eu falei: "Claro que vai, tem 3 OABs por ano, e uma passa, você vai passar". E aí ele passou, ficou tão feliz, o bichinho até chorou. Então, assim, isso me motiva, sabe, a continuar. Embora esse tenha sido um nicho que eu tenho deixado um pouco mais de lado. Antes eu tinha bastante aluno, eu tinha em torno de 10, 15 alunos, que para mim é muito, desde a mentoria, porque minha mentoria é individualizada. Uhum. Eu fico 24 horas acessível. Eu não tenho aquela mentoria de grupo, né, de hoje em dia esse é o formato, né, Sim. você põe todo mundo no grupo e sai mandando a mesma temática para casa. Não, eu atendi individualmente a dificuldade do aluno. Então, se o aluno tinha dificuldade de leitura, a gente trabalhava a leitura, se o aluno tinha dificuldade dele era ansiedade, a gente conversava sobre isso. Então, assim, o meu era bem motivacional. Sim. É, né, no caso. E qual que é o maior erro do estudante, né, que tá ali se preparando para o exame da ordem? Emocional, Emocional? certeza absoluta. É o Eu que não mais sou de pega. alunos capacitados, tenho muitos alunos extremamente inteligentes que não conseguem ser aprovados, porque eles mesmos se sabotam. Qual é a melhor área para fazer segunda fase? É penal, né. Aí você tá de brincadeira, e qual que é a pior? A pior é constitucional. Ah, pensei que você ia falar trabalhista. Não, não, é porque eu vejo pelo lado também da facilidade de peças, né. Aham. E eu acho que constitucional exige uma bagagem muito forte do direito. Bem densa, né. E você precisa conhecer processo civil, constitucional, civil e muita coisa. Hum. Então eu acho que eu não faria, Também não. mas conheço muita gente que fez. Mas, E que passou? sim, hum, conheço. Mas caísse um mandado de segurança, tá ótimo, né. Não, até que as peças não é o problema, né, mas você desenvolver as questões e tudo, tu ter o conhecimento mais Uma bagagem mais densa, né, de estrutura de peça eu sempre achei que não é o problema. É mais o conhecimento e a bagagem material. Os meus alunos têm muita dificuldade de direito material. Então, quando você vem lá do conceito de crime analítico e tal, o pessoal já fica: "Meu Deus", entende? Então, essa parte é que é mais difícil para eles. Eu sou muito boa para ensinar o aluno a construir uma peça. Meus alunos nenhum têm dificuldade em peça, mas quando eles vão atingir o que é a defesa na parte de direito material, aí cai por terra, porque aí vai depender do professor lá que deu a aula. é, Mentira, não vai depender do professor, né, do aluno do que não estudou. não estudou. Eu fiz um vídeo onde eu falo que direito civil é muito melhor do que direito penal, né. Eu vi, eu até ia comentar, eu falei: "Não, não vou comentar". Recebi, né, várias críticas falando que penal era muito melhor. De civil, você acredita? Eu não é. Ô, eu sou amante de civil. Eu gosto muito do civil, direito do trabalho, e eles acabam se conectando ali, né. Só um pouco a barra. Não, eu gosto, direito do trabalho. I love. Eu gosto de quem faz esse trabalho, eu tenho muitos amigos, mas Eu gosto. Eu já vi sempre tive criaram de carreira, eu não tinha escolha não. Atuei em trabalhista até dizer chega. eu gosto de E direito me do trabalho. salvou muito trabalhista, eu não posso reclamar. Eu lembro que quando a minha mãe começou a advogar em 2007, ela abriu um escritório lá no Gama, e aí Eu me recordo através do Nelson. Mas não, não no começo, ela já estava bem já. e aí, Ela só dava até aula. a gente foi fazer a festa do meu filho de 3 anos. E foi uma virada de chave na vida dela muito grande, porque ela saiu de um salário de R$ 2.000 e no primeiro mês ela faturou quase 30. É, o trabalhista tinha isso, né. E aí a gente foi fazer a festa do neto, ela fez a festa dele, ela não perguntou o preço de nada, ela fez do jeito que ela queria.
Então ela sempre fala que a advocacia, ela proporciona muitas coisas boas, assim, quando você se dedica, se profissionaliza, né, você entende, né, daquilo que você está fazendo. E ela começou com Eu trabalhista, comecei também com trabalhista. né, e hoje eu sou professora de direito do trabalho, direito administrativo, não dou de processo civil nem de civil, porque a gente tem os docentes aqui. Processo civil e civil, por isso que eu tô te falando que eu gosto. É, mas é uma área muito boa, né, e aí eu brinco muito que direito civil você faz o quê? Você pede indenização, você ainda ganha com juros, né. Sim. Penal não, penal é Negócio mais não, na parte de estrutura financeira vai depender muito do seu nicho, de clientes, não da matéria em si, processual, entendeu? você tem alguma restrição, assim, E, do que não pegar? olha, eu evito crimes contra criança, evito de verdade, eu analiso antes, não pego qualquer crime que tenha envolve criança não. Não? Não, Violência sexual. qualquer crime não. É porque depende da violência sexual, às vezes a pessoa é inocente. Entendeu? Então por isso que eu digo, eu analiso com critério, eu não tô dizendo que eu não pego, entendeu? Eu analiso com critério. O critério não é de julgamento, porque eu acho que dentro desse aspecto é defesa, eu sou muito técnica nesse aspecto. Mas eu analiso se a Lívia consegue suportar o ônus da Sim. técnica, mesmo diante daquela situação. Então é nesse sentido, eu pergunto pra mim mesma: "Ó, você dá conta? Como é que é e tal?". Então, pra gente já caminhar aqui para o final, o papo tá muito gostoso, eu tô olhando as perguntas aqui, tinha um monte de pergunta que eu queria fazer, mas o tempo já tá estourado, mas no outro podcast eu terminei com essa pergunta também, só que eu vou fazer, 3 ainda pra você. Se você pudesse conversar com a Lívia, lá jovem, que ainda nem sabia que queria fazer direito, qual que é o conselho que você daria pra ela? Nossa, bem difícil essa pergunta. Eu acredito que o conselho seria: você não é todo mundo. No sentido de que cada um tem o seu tempo, a sua experiência e a sua jornada. Eu me comparei muito. Isso me atrasou em diversos aspectos. É, me arrepiei. Fiz muita cobrança desnecessária, porque eu não sabia o peso que eu carregava e achava que eu tinha que dar conta de coisas que não dava para dar conta. Sim. E igual eu te falei, tudo isso tem consequência. E qual que é o conselho que você dá para as mulheres, meninas mulheres, que estão nessa fase de dúvida ou que precisam conciliar trabalho, emprego, faculdade, que você diria para elas? Eu acredito que se você é mulher, você já tem um propósito dentro do gênero. O gênero já te traz um propósito. Não existe mulher sem força. Toda mulher tem uma força dentro de si. Então, acreditar em si mesmo, primeiro de tudo, uma mulher sem acreditar nela mesma, ela não faz nada, nada. Então, o potencial para dentro de você. Então, essas mulheres, elas primeiro precisam acreditar em si mesmo, e dessa força de acreditar em si mesmo vem todo o resto. É verdade. E para terminar, eu quero saber qual que é o seu maior sonho, Eu que vou você ainda não realizou. Olha, eu vou falar o primeiro que vem na minha cabeça, porque minha psicóloga sempre fala: "O primeiro que vem na sua cabeça é o mais verdadeiro". Fazer uma maratona. Ah, eu não posso te acompanhar, né, infelizmente, Participar de uma maratona. mas eu posso ir lá, Eu falei com você, que seja com 70 anos, eu vou completar uma pista de maratona, 42 km. 42. É, Esse é o meu maior sonho atualmente. eu já corri, né, mas meu limite eram 10 quilômetros, e eu fazia parte daquele grupo lá do Gama, Cãibras do Cerrado. Ah, Campos é o 3 é amigão. E aí eu, na época, né, descobri a doença autoimune e já tinha afetado meu quadril. Então hoje eu não posso fazer exercícios que tragam impacto para o meu quadril, né. Mas eu costumava falar que a corrida era o meu divã, porque quando eu corria
eu conversava comigo, Eu faço isso. eu conversava e ia concatenando as ideias, Eu faço e quando eu chegava em casa estava tudo resolvido já na minha cabeça, o que que eu precisava resolver, sabe. exatamente. Então a corrida é maravilhosa, uma pena que eu não posso fazer mais, mas eu vou torcer Mas por eu você. sinto muito, sabe, por isso que eu falo, é o meu maior desafio da vida, porque eu ainda sinto dores, né, tenho um receio de lesões, porque realmente toda vez que eu corro mais de 10 km eu sinto. A idade, a minha Deus do céu, a idade tá chegando, é por isso a gente só tem cara de novinha. Eu não tenho problema com questão de tempo, hoje eu assumo muito meu tempo. Eu falo: "Gente, eu consigo ser a pior em todas as modalidades, mas eu faço todas elas mesmo assim". E tá tudo certo, tá tudo ótimo, o importante é fazer, né, não desistir, pra tudo, Meu lema é esse. não Não desistir. interessa e o meu tempo é o meu tempo, não adianta você vir querer me botar num lugar que não me pertence. É isso aí. Lívia, muito obrigada, eu fiquei lisonjeada de ter sido a primeira a ouvir, né, partes da sua história, das feridas que foram abertas e do quanto você trabalhou para fechá-las, e fico muito feliz em ver a mulher que você se tornou. Tem muitos anos, né, que a gente não se vê, a gente só se vê pelas redes sociais, e gerou em mim um sentimento, assim, muito, muito grande de felicidade de ver que você deu certo. E eu fico finalizar primeiro agradecer demais a oportunidade, foi a primeira vez que eu falei dessas coisas para alguém, assim, a esse nível de outras pessoas ouvirem, né, que não é fácil, é muito difícil para mim falar tudo isso, porque resgata muitas coisas que doeram, que foram difíceis, e é a primeira vez também que eu me emociono, né, assim, eu não sou de me emocionar assim, foi a primeira vez que eu me emocionei. Então, é te agradecer por essa oportunidade de poder, vamos dizer assim, mostrar para as pessoas que a Lívia é muito mais do que só o que vem, né, por fora, tem muita coisa dentro. E também dizer que eu fiquei muito feliz, porque a gente pôde ter um contato extra, vamos dizer assim, extra o que falam também, né, É. que a gente ouve muito falar, né, do outro sem conhecer. Então eu acho que você, dentro desse podcast, você continue fazendo isso, para que outras pessoas se enxerguem além da profissão, além do direito, né, e que as mulheres possam aí tomar conta do quanto elas são fortes e quanto elas podem criar e criar. Transformar o mundo, que o mundo é nosso. Cons O mundo é não, nós devemos dominar. Vamos dominar o mundo, né. absoluto. Mas muito obrigada mesmo, de coração, viu. Quero muito você aqui conosco. Fica o meu convite para você ser professora Olha, aqui na faculdade no próximo semestre. olha, agora você fez um vínculo. Fiz público. Público, eu acho que vai ser enriquecedor, para as minhas alunas que vivem situações de vulnerabilidade, então, nada mais, nada melhor do que você ter lugar de fala para você incentivar outras pessoas, Uhum. né. Porque não adianta eu, igual você falou que não dá mentoria para concurso. Você ainda não tem um lugar de fala. É, Você ainda não provou ter que o seu método deu certo. Quando você passar, você já vai ter esse lugar, exatamente. né. Eu acho Então isso em tudo na minha vida. é, Eu não dou opinião naquilo que eu não experimentei, eu não fiz parte. Eu evito, pelo menos. então eu quero muito você aqui dando aula para os meus alunos, para Eu fico que muito grata 2 vezes. você compartilhe com Pelo eles convite. toda a sua história de superação e para que eles não mudem, para que eles mudem, aliás, o pensamento de que eles não podem, porque pode, todo mundo pode, basta querer, né? Com certeza. Basta querer. Então, gente, muito obrigada por ter ficado até aqui. Foi um bate-papo super descontraído, gostoso, com muita emoção. E eu espero que vocês gostem. E seguem, né, a Lívia lá nas redes sociais dela, que é É Lívia Lima. Aí tem dois L's e 2 A's no final, mas você vai me achar Vai lá. achar. Seguem, curtem, né? Compartilhem o conteúdo, contratem ela, que ela é uma advogada maravilhosa.
Muito obrigada, viu? Até a próxima.